Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha a fundo no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Nossa base aqui são comentários bíblicos bem detalhados sobre esse trecho. Exato. Um capítulo riquíssimo. E o pano de fundo é super importante, né? Temos Paulo, já experiente, parece que preso de novo em Roma, escrevendo para Timóteo. Isso. Um líder mais jovem, né? E num momento complicado. Complicado mesmo. Perseguição começando a apertar, falsos ensinos pipocando por aí, um clima de desânimo geral. Uhum. Tempos difíceis para a liderança da igreja. Então, a nossa ideia aqui é meio que desempacotar as figuras, os conselhos que Paulo usa para dar aquela força para o Timóteo e que servem para a gente até hoje, né? Com certeza. São lições atemporais. Bom, vamos lá. O capítulo já começa falando de força, mas não é qualquer força, certo? De jeito nenhum. Versículo 1. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha que interessante. Diante de tanta dificuldade, perseguição, gente ensinando coisa errada, outros abandonando a fé, Sim, a força necessária não vem do nosso muque, do esforço humano. É algo que vem de fora, um presente. É a graça que a gente encontra em Cristo. Ah, entendi. Então a graça não é só para a salvação inicial. Exatamente. Alguns comentaristas pontuam isso. A graça é para salvação e também para nos sustentar no serviço, na caminhada. Nossa capacidade de seguir em frente, de liderar, não vem do talento, da posição. Vem dessa fonte divina. Lembra o que Jesus falou? Sem mim vocês não podem fazer nada. Os recursos estão nele. Faz todo sentido. E com essa base de força divina, aí Paulo introduz a primeira imagem, né? A do mordomo. Qual é a pegada aqui? A ideia central é responsabilidade. Pensa bem, o mordomo não é o dono da casa, né? Não, ele só administra. Isso. Ele administra o que foi confiado a ele. No nosso caso, o bem é a mensagem do evangelho. E o papel é duplo. Primeiro, guardar essa mensagem pura, sem misturar, sem tirar nem pôr, Preservar, né? preservar. E segundo, passar adiante fielmente. Tem um estudioso que diz uma coisa ótima. A melhor maneira de preservar o evangelho é transmiti-lo. Gostei disso. E como funciona essa transmissão? O versículo 2 descreve essa corrente, sabe? Cristo passou para Paulo, Paulo para Timóteo, Timóteo devia passar para homens fiéis e idôneos, e esses, por sua vez, para outros. Uma cadeia de confiança. Exato. É uma sucessão da mensagem, da tradição apostólica, não necessariamente de um cargo específico, entende? Entendo. E quem seriam esses homens fiéis e idôneos? O que significa isso na prática? Olha, essas duas palavras são chave. Fiéis aponta para lealdade. Lealdade à mensagem, integridade de caráter, gente confiável. Certo. E idôneos, bom, isso fala da capacidade de ensinar, aptidão para comunicar a verdade de forma clara, eficaz. Não adianta ser super fiel se não consegue explicar, né? Verdade. E o contrário também, né? Ser um ótimo comunicador, mas não ser fiel no conteúdo ou na vida. As duas coisas precisam andar juntas. A vida da pessoa tem que bater com a mensagem que ela prega. Como dizem, a vida do pregador é a vida da sua pregação. Integridade e capacidade. Muito bom. Aí dessa figura do administrador cuidadoso, mordomo, a gente é levado para um cenário bem diferente. O campo de batalha, com o soldado. Sim, uma metáfora bem forte e comum na Bíblia para a vida cristã como uma luta espiritual, né? Paulo tira várias lições práticas disso. Primeiro, ele não fala só, seja um soldado, mas seja um bom soldado. Tem diferença, né? Total. Não é só estar alistado, é fazer o serviço direito, com excelência, não de qualquer jeito. E tem a parte do sofrimento também. Tem. Participa dos sofrimentos. Versículo 3. Ministério cristão, vida cristã, raramente é um passeio no parque. Envolve sacrifício, dificuldade. O soldado já entra sabendo que vai ter perrengue, né? Não espera a vida fácil. É verdade. E o foco, aquela parte que diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Como a gente entende isso?
Essa é crucial. A palavra grega que Paulo usa, empliketai, dá a ideia de algo que embaraça, que prende a pessoa. Tipo a armadura ficando presa em alguma coisa. Ah, tipo, atrapalha um movimento. Exatamente. A ideia é, o soldado precisa ter foco total na missão. Não pode ficar se distraindo, se envolvendo com outras atividades que o desviem do dever principal. Até historicamente, né, o Código Romano de Teodósio restringia certas atividades civis para os soldados. Interessante. Para o ministério, isso aponta para a necessidade de dedicação total, sabe? Evitar que outras preocupações, mesmo legítimas, acabem sufocando o chamado principal. Faz sentido. E tem mais uma coisa do soldado, né? Sim, a lealdade ao comandante. O objetivo final do soldado é agradar a quem o recrutou, que no nosso caso é Cristo. Não é buscar o próprio reconhecimento ou agradar as pessoas, é obediência. Confiar na liderança dele, mesmo quando a gente não entende o plano todo da batalha. Obediência e foco. Essa imagem do soldado disciplinado leva a gente para outra arena, né? A do atleta. Outra imagem poderosa. E aqui, a primeira coisa que salta aos olhos é disciplina e preparação. O versículo 5 fala que o atleta só ganha a coroa se competir segundo as normas. As regras do jogo. Isso. E para competir bem tem todo um preparo antes, né? Treino pesado, dieta, descanso, autodisciplina total. Paulo mesmo fala disso em outras cartas, de esmurrar o corpo. A vitória exige essa preparação constante. Certo. Tem uma outra coisa interessante. Diferente de um atleta comum que não sabe se vai ganhar, o cristão, por causa da união com Cristo, já entra na competição como um vencedor. A vitória final é garantida, mas a corrida ainda exige esforço. Entendi. Mas o ponto principal parece ser esse de competir segundo as normas. Sem dúvida. Integridade. Isso é inegociável. Os comentaristas batem muito nessa tecla. Não adianta correr muito, parecer o campeão, se você quebrou as regras no caminho. Aí é desqualificado. Exatamente. Fora do regulamento, não há prêmio, como diz um deles. É um chamado muito forte à integridade na vida e no ministério. Não pode ter atalho, não pode ter jeitinho, sabe? Claríssimo. Disciplina, integridade. E aí, do atleta que está ali nos holofotes, Paulo muda de novo o cenário. Vai para o campo, para um trabalho mais anônimo, talvez. O lavrador. Que lições vêm daí? Primeiro, o trabalho árduo. O versículo 6 diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Lavoura exige esforço contínuo, né? Lutar contra o solo duro, o tempo, as pragas. É um trabalho persistente, que não para. E muitas vezes sem ninguém vendo. Bem diferente do atleta na arena. Bem diferente. Segundo ponto, paciência e dependência. O lavrador planta, rega, cuida, mas o crescimento mesmo depende de fatores que ele não controla. Depende de Deus, do clima, da chuva. Assim. Precisa ter paciência para esperar a colheita. Tiago fala disso na carta dele também. No ministério é a mesma coisa. Nem sempre os resultados são rápidos, visíveis na hora. Tem que ter paciência. E essa parte de participar dos frutos, o que seriam esses frutos? Olha, pode ter alguns sentidos. Um deles é o direito ao sustento material. Quem se dedica ao trabalho do evangelho tem o direito de viver disso, como Paulo argumenta em 1 Coríntios 9 e 1 Timóteo 5. Certo, sustento. Mas também se aplica aos frutos espirituais. Tanto o crescimento do próprio caráter do obreiro, sabe? A santidade, quanto a alegria de ver vidas sendo transformadas pelo evangelho. Colher com alegria depois de semear com esforço, né? Lembrando sempre que é Deus quem dá o crescimento, claro. Soldado, atleta, lavrador, figuras que exigem disciplina, foco, trabalho duro, sempre com o olho na recompensa futura. É um chamado bem intenso. Intenso mesmo. E talvez por isso, logo depois dessas imagens todas, no versículo 7, Paulo fala para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão. Ah, interessante essa conexão. É fundamental. Existe uma parceria aqui, sabe? O nosso esforço humano de pensar, refletir, meditar sobre o que foi ensinado. A nossa parte. Isso. E, do outro lado,
a iluminação divina, a compreensão que vem do Espírito Santo. Não dá para separar as duas coisas. A gente estuda, reflete e pede a Deus para nos dar entendimento. Entendi. E no meio disso tudo, dessas figuras, dessas exortações, parece que tem um ponto central, quase um coração pulsando ali no versículo 8, né? Lembra-te de Jesus Cristo. Exatamente, esse versículo é o eixo de tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É um resumo perfeito do evangelho de Paulo e a fonte de força para encarar todo o resto. E o que significa essa lembrança, assim, mais a fundo? É muito profundo. Descendente de Davi afirma que Jesus era realmente humano, ligado às promessas do Antigo Testamento, o Messias esperado. Sua humanidade. Isso. E ressuscitado de entre os mortos, proclama a divindade dele, a vitória sobre a morte. Imagina o impacto disso para quem está enfrentando perseguição. Saber que a morte não é o fim. A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Cristo na cruz valeu. Foi aceito por Deus. E qual a aplicação prática disso para Timóteo e para nós hoje? O encorajamento acima de tudo. Lembrar que o próprio Jesus passou pelo sofrimento antes de ser glorificado. O caminho dele e dos seus seguidores muitas vezes passa pela cruz para depois chegar na coroa. Saber que ele venceu a morte da esperança dá força para a gente perseverar nas nossas próprias lutas. Essa ligação entre o sofrimento de Cristo e o nosso fica bem clara no que Paulo fala logo em seguida sobre a situação dele mesmo, né? Fica assim. No versículo 9, ele é direto. Por causa desse evangelho, ele está sofrendo até algemas, como um malfeitor. Ele estava preso, provavelmente em condições bem ruins, acusado como um criminoso comum. A palavra grega é kakourgos, a mesma usada para os ladrões crucificados com Jesus. Nossa, que acusação pesada. Muito pesada, especialmente sobre Nero depois do incêndio de Roma. Mas aí vem o contraste que é impressionante. Ele diz, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Uau! O mensageiro pode estar preso, acorrentado, mas a mensagem continua livre e poderosa, ninguém consegue prender a verdade de Deus. Incrível isso. E ele ainda diz que suporta tudo por causa dos eleitos. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a motivação de Paulo para aguentar firme no meio do sofrimento era pensar naquelas pessoas que Deus escolheu para a salvação, para que elas também tivessem a chance de ouvir o evangelho e crer. Ah, entendi. Não que o sofrimento dele salvasse alguém. Não, de forma alguma, só Cristo salva. Mas o sofrimento fiel de Paulo servia ao propósito de Deus de levar a mensagem até essas pessoas escolhidas. Como um comentarista, o Stott coloca bem, a doutrina da eleição não torna a pregação desnecessária. Pelo contrário, torna ela essencial. É através da pregação fiel, mesmo sofrendo, que os eleitos são alcançados. Faz sentido. E essa confiança na palavra, em Deus, continua forte naquele hino, o dito fiel, que começa no versículo 11, né? Continua assim, fiel é esta palavra. Essa frase introduz verdades que são pedra fundamental. Primeiro, a palavra é confiável porque ela reflete o caráter de Deus que não muda. Certo. Segundo, a nossa união com Cristo. Se a gente morre com Ele para o pecado, a gente também vive com Ele. E se a gente persevera com Ele no sofrimento, a gente também vai reinar com Ele na glória. O caminho para a glória passa pelo sofrimento. E a parte final sobre negar a Cristo? Aí vem a outra face da fidelidade de Deus. Ele é fiel às suas promessas, mas também às suas advertências. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. É um alerta sério. Muito sério. E o versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A maioria dos estudiosos entende não como, pode negar que está tudo bem, mas sim que Deus permanece fiel ao seu próprio caráter justo. Ele vai cumprir tanto as promessas aos fiéis quanto os avisos aos infiéis. Negar a Cristo tem consequências graves porque Deus seria infiel a si mesmo se não agisse com justiça. Entendido. É a consistência de Deus em tudo. Isso nos leva para outra figura importante que Paulo usa, a do obreiro aprovado. O que define esse obreiro?
Paulo dá várias dicas aqui. Primeiro, no versículo 14, ele manda evitar as contendas de palavras. Aquelas discussões inúteis que não levam a nada e só atrapalham quem ouve. O foco tem que ser edificar, não brigar por palavras. Menos discussão vazia, mais construção. Exato. Segundo, no versículo 15 ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra grega para aprovado, dokimos, era usada para um metal que passou pelo fogo e se provou puro, genuíno. Ou uma pedra testada para construção. A ideia é buscar essa aprovação de Deus primeiro. Ser íntegro diante dele. E o que é manejar bem a palavra da verdade? Essa expressão é famosa. É mesmo. A palavra grega aqui é ortotomeo, e a imagem é de cortar reto. Pensa num carpinteiro cortando madeira, num lavrador fazendo um sulco reto no campo, ou até num pai dividindo a comida certinho para os filhos, como Calvino sugeriu. Ah, que interessante. A ideia central é apresentar a mensagem da Bíblia de forma fiel, precisa, sem distorcer, sem tirar do rumo certo. É o oposto do que os falsos mestres faziam. Expor a verdade como ela é. E ele alerta sobre os perigos de não fazer isso, né? Alerta, sim. Fala para evitar os falatórios inúteis e profanos. Versículo 16. Porque eles só levam para mais impiedade. E dá até nome aos bois, Himeneu e Fileto. Versículo 17 e 18. A pregação deles era como uma gangrena, uma doença que se espalha e destrói o tecido saudável. Que imagem forte. Fortíssima. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, talvez de forma só espiritual ou simbólica. Isso batia de frente com o coração do evangelho que Paulo pregava. A ressurreição física e futura, baseada na ressurreição de Cristo, verso 8. A mensagem deles matava a fé, enquanto o evangelho dá vida. Mas mesmo com essa gangrena se espalhando, Paulo diz que o firme fundamento de Deus permanece. Que fundamento é esse? Pelo contexto, a interpretação mais provável é que esse fundamento, themelios, seja a própria igreja, o povo de Deus. E esse fundamento tem um selo, tipo uma marca de propriedade e autenticidade, com duas inscrições, uma de cada lado. Um selo duplo. Isso. De um lado, a segurança que vem de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. É o lado divino, secreto, da eleição de Deus. Ninguém arranca os verdadeiros crentes da mão dele. Traz segurança, né? Muita. Mas tem o outro lado do selo, que é a nossa responsabilidade. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse é o lado humano, público, do dever. Quem diz que pertence a Cristo tem que viver de um jeito que combina com isso, buscando a santidade e se afastando do pecado. Segurança e responsabilidade andam de mãos dadas. Entendi, os dois lados da moeda. Isso prepara o terreno para a próxima metáfora, a da grande casa, com diferentes utensílios ou vasos. Exato. No versículo 20, ele compara a igreja a uma casa grande, onde tem de tudo. Vasos de ouro e prata, para ocasiões especiais de honra. E vasos de madeira e barro, para o uso comum, para desonra. Isso. A interpretação mais comum é que a grande casa é a igreja visível, aqui na Terra, que inevitavelmente tem uma mistura. Tem os crentes genuínos, fiéis, os vasos de honra, mas também tem aqueles que são falsos ou inconsistentes na fé, talvez até os falsos mestres, os vasos de desonra. E como a gente faz para ser um vaso para honra? O segredo está no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, a chave é a purificação. E aqui, purificar-se significa se separar ativamente daqueles erros de doutrina e de comportamento dos falsos mestres que ele acabou de mencionar. Ah, então é uma separação ativa do erro? Sim. Quem busca essa pureza, tanto na crença quanto na prática, se torna um vaso santificado, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. É um chamado para a santidade pessoal, para que Deus possa nos usar para coisas boas. Ser um instrumento útil nas mãos dele é uma grande honra. E para chegar nessa utilidade toda, Paulo dá um conselho triplo para Timóteo, né? Nos versículos 22 e 23. Dá sim. É quase uma estratégia de vida. Primeiro, foge, feugo, correr para a segurança,
das paixões da mocidade. Certas tentações, especialmente as ligadas aos impulsos juvenis, a melhor estratégia não é bater de frente, é fugir mesmo. Lembra de José no Egito? Fugiu. É verdade. Fugir é o melhor remédio às vezes. Segundo, segue, dioco perseguir, correr atrás, a justiça, a fé, o amor, a paz. Não é uma busca passiva, é correr atrás dessas virtudes com energia. E importante, fazer isso com os que de coração puro invocam o Senhor. A busca pela santidade é melhor em comunidade. Correr das coisas ruins e correr atrás das coisas boas. Exato. E terceiro, repele as questões insensatas e absurdas. Aquelas discussões tolas que só servem para gerar briga. Não perder tempo com isso. É um equilíbrio, fugir do mal, perseguir o bem e rejeitar o que é inútil e só causa divisão. Fugir, seguir, repelir. Muito prático. E aí a gente chega na última figura que Paulo usa nesse capítulo, a do servo do Senhor, o doulos. Essa figura meio que amarra tudo, né? Resume a atitude que o líder cristão, o servo do Senhor, deve ter. Paulo descreve esse servo nos versículos 24 a 26. Primeiro, ele não deve ser contencioso, briguento. Chega de briga, né? Chega. O objetivo do servo é construir relacionamentos, não destruir com discussões agressivas. Claro, isso não proíbe defender a verdade, mas condena aquele espírito de briga, a polêmica sem amor, especialmente por coisas que nem são centrais. Certo, e o que mais? Segundo, ele deve ser brando para com todos. A palavra grega aqui, epios, é linda, usada para uma mãe ou ama que cuida com carinho. É ser gentil. Além disso, ser apto para instruir. Didacticos, ter a capacidade de ensinar. E paciente. Anexicacos, uma palavra que significa suportar o mal ou a tolice dos outros sem perder a calma. Falar a verdade, mas em amor. Gentileza, capacidade e paciência. E como ele lida com quem se opõe, com quem está no erro? Com mansidão. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. A correção, quando precisa acontecer, não pode ser para esmagar a pessoa. Tem que ser feita com espírito de brandura, como Paulo fala em Gálatas 6. O objetivo é restaurar, não humilhar. Restaurar. Sim, e a meta final dessa disciplina mansa é dupla, V25-26. Levar a pessoa ao arrependimento para que ela possa conhecer a verdade e para que ela retorne à sensatez. A palavra grega, ananepofô, sugere acordar de uma embriaguez, tipo sair da intoxicação causada pelas mentiras do diabo e assim se livrar dos laços do diabo, que a tinha prendido. Nossa, que processo. É um processo. E Paulo deixa claro, o arrependimento, a libertação, são obras que Deus faz. Mas ele usa o ministério paciente, gentil, fiel do seu servo, para que isso aconteça. Deus opera o resgate, muitas vezes, através da nossa atitude de servos. Uau! Que viagem por essas imagens todas. Mordomo, soldado, atleta, lavrador, obreiro, vaso, servo. Cada uma mostrando uma faceta diferente do desafio, da responsabilidade, da graça necessária na vida cristã, especialmente para quem está na liderança. Se a gente fosse tentar, assim, amarrar a mensagem principal que Paulo está passando aqui. Olha, talvez o ponto que mais me chama a atenção seja esse equilíbrio delicado e às vezes tenso entre ser firme na verdade e ser gentil no tratamento com as pessoas. Paulo não abre mão da sã doutrina, de manejar bem a palavra, de evitar o erro, de corrigir. Firmeza doutrinária. Sim, mas, ao mesmo tempo, ele insiste numa postura de brandura, de paciência, de mansidão, até com quem está contra, com quem está no erro. É aquela ideia de falar a verdade, sim, mas sempre em amor. Não é fácil achar esse equilíbrio, né? Nada fácil. Ou a gente pende para um lado ou para o outro. Exato. E o que dá força para viver nesse equilíbrio, para enfrentar o sofrimento, a oposição, as dificuldades que todas essas metáforas mostraram? Acho que são duas coisas que Paulo destaca aqui. Primeiro, a lembrança constante de Jesus Cristo ressuscitado, o vitorioso, verso 8. O centro de tudo. E segundo, a confiança no alicerce seguro de Deus, verso 19. Deus conhece quem é dele e espera deles uma vida correta.
É dessa lembrança de Cristo e dessa confiança em Deus que vem a força para perseverar, para ser esse servo fiel e gentil. Firmeza na verdade, gentileza no jeito de lidar, tudo isso ancorado em Cristo e na fidelidade de Deus. Realmente dá muito o que pensar. Fica talvez a reflexão para quem nos ouve. Como é que a gente pode cultivar essa combinação de convicção e compaixão no nosso dia a dia, sabe? Especialmente quando a gente discorda de alguém ou quando encontra oposição. Como ser firme sem ser agressivo e gentil sem ser conivente com o erro.